7 de setembro de 2023. O que há de oculto nessa data que acabou de acontecer no Brasil? Saudações a todos. Como sempre, é uma honra falar com vocês aqui no canal Web Terapias. E hoje eu quero comentar um pouco sobre esse feriado tão importante para o povo brasileiro, que é justamente a data de 7 de setembro. Bom, o dia está acabando, né? A data já se foi e realmente ela tem um significado muito especial. Tanto por representar a independência do Brasil em relação a Portugal, e quem acompanha o meu trabalho aqui no Web Terapia sabe muito bem sobre essa história. Eu falo sobre o lado oculto, desde o descobrimento do Brasil até toda a história oculta do Brasil, até os dias de hoje. Então, se você quer saber, acompanhe os vídeos aqui do canal, onde eu explico muito bem esses acontecimentos. E hoje nós tivemos aí essa data, que era para ser comemorativa, mas, como a grande mídia fala, o 7 de setembro voltou a ser normal, voltou a ser chato, sem graça e sem pessoas. Será que é isso mesmo? Bom, pessoal, infelizmente esse 2023 é um ano que tem muito para se comemorar. Por incrível que pareça, as pessoas estão tristes, estão amarguradas, mas a comemoração é justamente sobre o despertar. O que aconteceu nesse 7 de setembro foi exatamente o despertar das pessoas. A quebra de mitos, de paradigmas e de esperanças sobre algo que talvez vai acontecer, sobre algo na ilusão que poderá mudar. Não, simplesmente o povo já está percebendo tudo o que está acontecendo atualmente na história brasileira. E realmente é um momento de grande reflexão, não só ao despertar, mas também refletir sobre o que está acontecendo com o povo brasileiro e com tudo ligado à nação brasileira. Porque afinal de contas, um dos significados mais importantes desse 7 de setembro é justamente o patriotismo, que são os valores pátrios, o respeito, a celebração dos valores que representam a nação brasileira. E hoje o povo já percebeu quais são os valores que estão aparecendo. Quais são os valores verdadeiros, e quais são os valores ocultos, e quais são os valores representados. Tudo isso você, com um pouco mais de inteligência, perceberá essa história atual brasileira de 2023. E o povo deu seu recado. Já que se fala tanto na palavra democracia, que é uma palavra que vocês devem analisar com mais profundidade, se fala justamente sobre essa questão, que a representatividade do povo é justamente a liberdade. Quando você vê povo na rua, você tem, entre aspas, uma liberdade. E se esse povo não está na rua, alguma coisa estranha está acontecendo. Realmente, por mais que a velha mídia tenta maquiar e tenta colocar informações de forma a ficar tudo muito plausível, há algo muito estranho acontecendo e há algo diferente. Por isso que eu falo que é uma data que se deve celebrar algumas coisas. Esse despertar é uma delas. Mas olha que interessante. Para você que não sabe, né? Ou você que já acompanha o canal e deve ter visto eu falar, essa importância do Brasil no lado mundial. Né? O Brasil ele tem uma missão mundial muito importante. Ele tem um significado oculto que eu já falei em outros vídeos. Não é à toa que ele foi governado pelo reino português. Em certa época, Brasil se torna Portugal e ele se torna praticamente a capital de Portugal por um tempo. Né? Então olha que interessante. Ele não se torna uma colônia, mas ele se torna uma extensão de Portugal quando a família real vem para morar no Brasil. Então isso tem um significado muito poderoso. Bem, desde a batalha ali de Alcácer e Zebir, que eu sempre falo, a Batalha dos Três Reis, né, onde há um legado deixado para o Brasil, um legado esse
em que o Brasil ele tem a conceição, ou seja, ele tem concedido a continuação do reino desse, como posso dizer assim uma palavra para não ficar muito espiritualizada, mas uma continuação da missão de Jesus, né? Por isso que tem a ver justamente com Nossa Senhora da Conceição e todos os seus mistérios, com toda essa questão da história portuguesa, essa própria batalha de Alcácer Zebir dos Três Reis, com o sebastianismo e outras coisas mais. Assim, para falar nesse vídeo é uma coisa muito rápida, então vocês deviam pegar com mais calma e assistir outros vídeos que estão aí presentes no canal, onde eu falo essa história, a história oculta. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu estive nos locais dessas histórias, né, tanto na África quanto em Portugal, e tenho um amor muito grande pelo Brasil, né. E é triste, né, entre aspas, ver essa situação que o Brasil chegou, porque parece que perdeu-se noção das coisas, né. Se você, não posso falar aqui porque, como eu falei, é questão de liberdade, mas se vocês perceberem, algumas coisas muito pesadas estão acontecendo para justamente tirar a alegria do povo, tirar a vontade do povo, tirar justamente a esperança. E como eu comentei no começo desse vídeo, a grande celebração é justamente a quebra de toda essa questão mitológica, de toda essa questão da esperança que alguém salvará, que haverá uma mudança por alguém. Não, essa mudança ela é feita por cada um de nós. Essa transformação, esse despertar é feito por cada um de nós. Se hoje está acontecendo tudo isso no Brasil, porque isso, por mais que as pessoas não queiram entender, é reflexo de quanto o povo não estava desperto em tempos atrás. E é assim. Talvez na sua vida pessoal você já percebeu isso. Você, não sei se aconteceu isso ou não, mas eu percebo que muitas pessoas às vezes têm que passar por uma situação muito mais pesada para valorizar aquilo que elas têm nas mãos. E o Brasil ele tem um valor muito grande, em que as próprias pessoas que moram no país não prestam atenção nesse valor. É fácil nós falarmos, olha, o Brasil é magnífico, é não sei o quê, mas eu vejo que muitas pessoas de fora têm essa consciência. Mas as pessoas de dentro, elas podem ter um pouco essa consciência, mas elas se perdem com qualquer coisa que elas veem numa notícia, ou veem numa música, ou veem numa entrevista, ou veem alguma coisa. E isso é que é o grande perigo. Esse dispersar do foco, esse dispersar do sentido Brasil, do sentido realmente você como brasileiro, né, ou qualquer outra pessoa que esteja vivendo como cidadão brasileiro, sabe muito bem a importância dessa terra. Mas vocês precisam saber essa importância sempre, em qualquer acontecimento. É como se você pudesse estender o que é dentro da sua casa para fora da sua casa. É como se sua casa estendesse a nível Brasil. Você com certeza não permitiria certas coisas acontecer na sua casa. Mas, por que você de repente não presta atenção no que acontece fora da sua casa também? Que fora da sua casa é a continuação dela. É um sentido meio figurário que eu estou dizendo aqui, mas é para vocês começarem a ter esse interesse. Para quem ainda não percebeu, o jogo é esse. As pessoas elas estão muito desligadas. Algumas pessoas estão iludidas ainda. E elas perdem o sentido com qualquer coisa. Então de repente tem uma notícia ali e poucos param para ler o que essa notícia fala. Vou colocar, por exemplo, esses textos aqui, ó. Olha o que é a capa que tem hoje no Google, né? Olha lá, o que fala, como foi 7 de setembro. Tá aqui, ó, eles falam, foi um 7 de setembro que voltou ao que era antes. Nunca vai voltar ao que era antes. Antes, nós estamos falando de 4, 5 anos aí, que muito antes de Bolsonaro as pessoas já estavam se unindo pelo Brasil. E se hoje elas não estão presentes, por que será? Não se falava que se juntava, mas é porque as pessoas se juntavam porque elas gostavam de 7 de setembro, não falavam isso ano passado, 21, 22.
né? A própria mídia falava isso, as pessoas se juntam porque é uma data civil, uma data comemorativa, uma data de patriotas. Perfeito. Então sempre falavam, não tem nada a ver com aquele que está no poder. E hoje, porque se não tem nada a ver com quem está no poder, porque as pessoas não foram se manifestar? É nítido. Vocês têm uma série de vídeos aí pela internet mostrando o esvaziamento de todos os locais públicos, onde, por anos atrás, sempre haviam muitas pessoas. E é nítido também como você não viu isso durante a semana de verde e amarelo ou as comemorações. É triste, né? Porque esse ano, esse 7 de setembro, foi assim, quem andou nas cidades percebeu claramente um silêncio total, um marasmo, uma tristeza, uma coisa quieta. Mas, se você for mais sensível, você perceberá que não foi só isso que você percebeu. Você perceberá que você sentiu também, se você for sensível, que há como se fosse algo pesado, né? Algo denso, né? Como se fosse um black goo, né? Uma coisa pesada, gosmenta no ar. Eu falo porque sou uma pessoa sensível, né? Trabalho com campos energéticos, sou pesquisador de campos energéticos, então eu sei do que é isso. Vibrações, que elas podem ser tão imperceptíveis, mas elas influenciam nas pessoas. E quem é mais sensível percebe. E não sou apenas eu. Diversas pessoas comentaram. Tá uma nhaca no ar, tá uma coisa pesada, tá uma coisa densa. Sim, né? Tá uma coisa bem esquisita. Então, dá-lhe notícias estranhas, dá-lhe coisas estranhas, né? Você tem assim vamos resumir. O Brasil estava bem, mas as notícias é que estavam mal, né? Até 2022 eram essas coisas que estavam acontecendo. Parecia que estava um caos o Brasil. E aí você andava pelas ruas, estava tudo normal, tudo acontecendo, tudo dando certo. E de repente as notícias, não, porque tal coisa vai acontecer, não sei o que acontecerá, e não sei o que, né? E sempre assim com essa coisa pragmática, que estava havendo perseguição, que estava havendo não sei o que, né? Que estava havendo ataques, né? 48 horas para responder, 24 horas para responder. Então, não se ficava tranquilo, porque as pessoas viam uma realidade e escutavam outra, né? Pela mídia. E eis que de repente 2023 inverte esse cenário. Então é nítido quando você anda pelas ruas, você vê a quantidade de placa de aluga-se, a quantidade de placa de vende-se, né? A quantidade de comércios fechando, de empresas fechando. Isso vocês podem procurar na internet quantas empresas já fecharam, né? Quantas empresas estão apertadas. E o que você tem na grande mídia é justamente lá, olha, tá tudo bem, a aprovação tá 10, tá tudo legal, tá tudo dando certo, dessa vez vai dar certo. Né? Até com comentários falando, olha, no ano que vem vamos precisar não sei quantos milhões, e como vocês vão conseguir? Se Deus ajudar, né? A conta não fecha, mas se fala que tudo está bem. Então só essa dualidade, né? Se você não prestar atenção, ela é suficiente para criar justamente uma confusão mental e uma perda de foco. Mas por trás de toda essa coisa há uma vibração em que a realidade não corresponde ao contado, né? A história não corresponde ao que você está vivendo. E isso então, no fundo, ao invés de ser uma coisa positiva, vamos supor, olha, sabe, algumas vezes você de repente passa por isso, né? Olha, a coisa tá ruim, mas vai melhorar, tá tudo legal, né? Finge que tá tomando um guaraná, mas tá tomando um copo d'água. Às vezes as pessoas brincam com isso. Finge que tá andando num Porsche, mas tá andando de Fusca. Mas tudo bem, é uma brincadeira. Mas no fundo, às vezes as pessoas nessa brincadeira ficam mais felizes. Mas vocês percebem claramente que isso não está dando certo. Porque não é uma brincadeira, vocês percebem que é uma manipulação muito pesada. E isso gera vibrações, isso gera frequências que elas estão interferindo diretamente em toda a população. E vocês não podem imaginar o Brasil como um país, mas vocês precisam imaginar o Brasil como um ser vivo que pulsa e que vibra.
Porque quando se fala em pátria, se fala o quê? O pensamento de todos, né? O holo pensene de todos que habitam o Brasil. Então o Brasil não está dividido, o Brasil está enfraquecido energeticamente e vê claramente que é uma briga entre o bem e o mal. Porque as pessoas, elas estão pouco se ligando, né, do que tem quem comanda. Elas só querem quem comanda e seja uma pessoa que traga boas vibrações. E isso não está acontecendo. Por que será? Tirem suas conclusões. Então, essas vibrações pesadas estão repercutindo, e quem é sensível percebe, é uma nhaca muito grande, é uma tristeza, outros sentem como se fosse um cansaço, outros sentem como se fosse um ataque energético mesmo, pessoas sonham com coisas pesadas. Mas o pior de tudo, se vocês perceberem, a todo momento há sempre uma notícia de perda, há sempre uma notícia de menos, há sempre uma notícia que algo ruim vai acontecer também, sempre trazida junto com essa vibração, né? Como se fosse uma premonição. A pessoa sente que algo vai acontecer, passa uns dias e vem uma notícia esquisita, vem uma outra coisa imposta. Então, tudo isso gera desde um sofrimento físico mesmo nas pessoas, até um sofrimento que eu digo energético, espiritual. E se vocês não perceberem isso, né, vocês estarão fadados a jogarem suas vidas no lixo. Vocês têm que começar a perceber esse jogo, começar a perceber essa manipulação. Porque ela é de duas vias. Como eu falo, como é uma briga entre o bem e o mal, essa briga ela vai espiritualmente, né, atacando as pessoas, e ela vem materialmente também atacando as pessoas. Porque precisa manter a polaridade baixa, precisa manter a baixa vibração. Estão entendendo isso? Então, tudo que você hoje está sentindo, faça vamos dizer assim, uma reavaliação. Perceba, olha, peraí, eu estou sentindo isso aqui por quê? O que eu estou imaginando, o que está vindo, o que são de informações que estão baixando minha frequência, o que são de situações que estão realmente me atrapalhando. Porque uma vez que as pessoas estejam já enfraquecidas, já estejam confusas e já estejam desanimadas, o potencial negativo vence. E ele acaba abarcando mais pessoas com a negatividade. E é isso que essa energia se abastece. Então por isso que eu falo, hoje as ruas vazias foi um grande significado. Né? A gente brinca e fala, não tem nada para comemorar. Não, tem muito o que comemorar. O que mostra que o povo, não é que desistiu, mas o povo já percebeu que muitas coisas não faziam sentido. Então não tem como levar adiante. Mas o trabalho de formiguinha de um com um, outro com o outro, tem que ser feito. De proteger a sua casa, e essa casa não é só o seu lar físico, mas a sua casa espiritual, a sua casa de vibração. E eu sempre falo para vocês aqui, você não está à toa no Brasil, você não é brasileiro por acaso. Então, todas essas dificuldades, elas têm que trazer um lado bom, que é justamente o despertar. E daí em diante outras coisas melhores. O mundo está um caos total. Né? O mundo está numa situação pesadíssima também. Só que tem locais em que existe um certo conforto. O Brasil também tem esse conforto. Mas percebe que é como se criasse uma confusão mundial e ela também viesse para o Brasil. Porque isso é o holopensene mundial atual. E é algo que vocês têm que começar a prestar atenção. Então preste atenção em notícias, filtre as fontes, preste atenção na sua vibração, nas pessoas que estão do seu lado, tudo o que está acontecendo. Não abaixe a guarda, orai e vigiai. Isso é fundamental. As baixas frequências, elas têm que ser dispersadas, porque estamos numa quarta dimensão. E é uma dimensão de transformação.
A quarta dimensão é maior que a terceira dimensão. Mas o Brasil está aqui, ó, vivendo a terceira dimensão, embora há uma tônica ambiental de quarta dimensão. E essa quarta dimensão é onde você tem que estar inserido. E uma vez inserido em quarta dimensão, com uma tônica de quarta dimensão, o que tem de três vai passar, será absorvido. É uma frequência baixa. Ela até funciona se você abaixasse a frequência. Mas você não pode ser uma pessoa iludida. Ah, não está acontecendo nada. Não. O que está de baixo também te atinge. O que está de cima também te atinge. É essa blindagem que você precisa entender. É isso que vocês precisam perceber. O Brasil, ele tem acontecimentos especiais em sua história. Se você acompanhar tudo que eu falo aqui, vocês verão. Tem uma história secreta do Brasil. Uma história que ela foi revisionada, vamos dizer assim. E alguns promenores foram tirados da história, fica para trás, tudo mais. Mas o Brasil não é à toa que tinha um povo antes aqui. Não é à toa que depois vieram os portugueses. Não é à toa que você tem um tratado de Tordesilha, que ele é de 1480. Ué, mas o Brasil não foi descoberto em 1500? O Tratado de Tordesilha, para quem não conhece, é aquele que dividia o Brasil no meio, né? Dividia a América do Sul no meio praticamente. Então uma parte do Brasil pegou nisso aí. Então uma parte do Brasil do lado leste ela era portuguesa e outra parte da América, que também tinha um pedacinho do Brasil, era para o lado oeste e ela era espanhola, né? Lembrando que nessa época haviam três nações muito poderosas marítimas, né? Que era a Inglaterra, Portugal e Espanha. Então olha quanto significado que tem. Será que o pessoal não sabia das coisas? Tem muita história. Tem muita coisa para vocês lembrarem sempre, para não desistir do Brasil e valorizar e, sobretudo, ficar atento com quem realmente quer mandar e da forma que querem mandar. Mas aí fica difícil até para falar nesse vídeo alguns detalhes. Mas vocês são inteligentes, vocês são pessoas especiais que sentem o que eu estou falando. E hoje o sentir é muito importante, porque tem a ver com o nosso coração, que tem a ver que o nosso coração emite frequências. Essas frequências vão para o cérebro. E o cérebro, como um transmissor e receptor, ele fará essa comutação de sinais, né? Então ele transmite e ele recebe. Agora pense isso multiplicado por 220 milhões de pessoas. Pense isso multiplicado por 8 bilhões de habitantes. O Brasil na geopolítica ele é muito importante. Vocês estão vendo isso? Então, é muita coisa. São muitos acontecimentos que estão por aí no seu cotidiano. E não é à toa que existe tanto interesse para manipular a informação para que elas sejam assim tratadas de forma diferente. Lembra quando eu falo sobre a questão da guerra híbrida? Hoje as pessoas acham que uma guerra ela é feita só com bombinha, com foguetinho, com não sei o que, submarino, tanque de guerra. Não. Quando se fala em guerra híbrida, ela tem a ver também com informações. A informação hoje, aliás, sempre foi, né? Mas hoje, com tantos canais de informação que você pode acessar, isso pode gerar desde uma onda de satisfação até uma onda de insatisfação. É um ciclo. Então, cuidado com tudo. E por falar em círculos, né? A história ela é cíclica. E eu vou colocar aqui no final desse vídeo uma gravação de Carlos Lacerda, né? Para quem não conhece, Carlos Lacerda fez parte da história brasileira, era um político ligado à direita, e ele faz um discurso épico. Mas esse discurso é lá dos anos 50.
mas vocês verão que parece que é o discurso de hoje, que é um discurso colocado nos dias atuais. Então, eu vou colocar no final do vídeo, presta atenção em cada palavra que ele fala. Você vai falar o que ele é, viajante do tempo, ele está em 2023, tá? Para quem é novo, talvez assim se espante, mas para quem já tem uma certa idade, já percebeu como que funcionam os jogos de poder. E nós estamos vivendo um jogo de poder muito forte. Além do poder das pessoas que têm o poder, tem um jogo de poder de frequências. E a batalha é muito maior do que vocês imaginam. Ela não é só no mundo material, ela é no mundo espiritual e no mundo vibratório. Então, o que você vê hoje? Uma divisão muito grande nas pessoas. Lembra da frase? Dividir para conquistar, dividir para enfraquecer e conquistar? Então, precisa entender muito, porque se quer essa divisão, porque acontece essa divisão. Segregar grupos, pessoas e tudo mais. Ah, esse aqui é mais importante que essa daqui, essa aqui é tal coisa. Não, né? Não é por aí. Mas estão fazendo por aí. Então hoje se torna uma data comemorativa nesse sentido. De vocês perceberem tudo que está acontecendo ao seu redor. E passarem essa visão para as pessoas. Olha, é assim, tenham paciência, né? É trabalho formiguinha, mas é o despertar. Um desperta assim, outro demora mais, é que nem um carro, né, tentando funcionar. Uns você dá a partida, pega na primeira, outros demoram, outros mais antigos tem que puxar o afogador, outro tem que jogar uma gasolina ali para pegar, mas todos eles vão funcionar de um jeito ou de outro. Esse é o objetivo, né? Então, preste atenção, pessoal. Essas nhacas, essas coisas pesadas que vocês estão sentindo, muitas vezes tem a ver com isso. E o mundo hoje, nesse reset, está buscando isso nas pessoas, né? Está trazendo essa baixa vibração. Eu falo, né? O mundo inteiro está estranho. Estou falando a nível Brasil, mas só para vocês terem noção, o planeta inteiro está muito esquisito. Não pense que está tudo normal. Mas aí já é assunto para um outro vídeo. E por falar em vídeo, lá no canal Bastidores Ocultos, eu coloquei um presentinho para vocês, né? Coloquei lá um vídeo, um documentário bem interessante sobre a Imperatriz Leopoldina, né? Lá da Áustria, né? Tem muita história por trás daquilo, né? Daquele documentário. E por trás dessa mulher, né? Ela traz um significado muito importante ao Brasil. Mas vale a pena você assistir. Então, se você não é inscrito, se inscreva lá no canal Bastidores Ocultos para dar mais relevância. E também vá lá, assista, divulgue para as pessoas. É um documentário muito especial, mas que revela bastante coisa ainda sobre essa história dessa mulher tão especial que veio ao Brasil, né? É uma história bem interessante, quando ela vem lá de Nápoles, né, da nossa terra, lá na Itália, e ela vem ao Brasil, né? Se casam lá em Nápoles, depois ela vem ao Brasil e ela, né, tem assim uma impressão bem interessante, porque ela era muito ligada à ciência, à botânica, a toda essa questão que estava muito forte ali na Europa nos idos de 1800. Então ela vem com toda essa bagagem num país que é um continente, né? Não tem nem o que falar pelo Brasil. Imagina ela com todo o conhecimento, de repente ela chega numa terra com tanta coisa linda. Mas ela tem assim uma vida bem especial, vale a pena. E ela tem um significado muito forte na independência, né? Então, Imperatriz Leopoldina, da família de Habsburgo, então tem um significado muito forte. Quem vai para a Áustria vê lá o castelo dela também e tudo mais. Nossa, tem uma história muito linda. Vale a pena, se você não conhece, conhecer a história dessa ligação da Áustria com o Brasil e com Portugal. Bom, é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo?
Não se esqueça de inscrever no canal se você não for inscrito. Divulgue para as pessoas que vocês gostam. E, sobretudo, não esqueça, nós somos pessoas especiais. Mas quem está no Brasil é mais especial ainda pelo que tem pela frente. Cabe essa polaridade ser adequada. Cabe vocês valorizarem a sua casa, que é o Brasil. Agradeço a todos. Honrara, força nessas vibrações. 7 de setembro passei vibrando muito pelo Brasil. Passei com muitas emanações para que realmente o despertar aconteça e que as pessoas sintam quanto elas são importantes. Tanto é que está aí, né? Essa briga pelo poder. Se não fosse importante, não haveria briga pelo poder. Está aí. Honrar a todos, arrivederci e até o próximo vídeo.